Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos para o nosso 22º dia do nosso plano de leitura. Muito bom dia a todos que estão chegando aí, bom dia, deixa eu ver aqui, quem já apareceu por aqui? A Rose, Letícia, Daniela, Sandra, Edileide, os membros do canal, Marinês, Neide, Neuzedir, sejam todos bem-vindos neste domingo, dia 22 de janeiro, 22º dia do nosso plano de leitura. Bom dia, Ivone. Hoje vamos ler os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Êxodo. Desde já, peço que você deixe o seu like, é muito importante. Primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu like, em forma de agradecimento, para contribuir. E like é gratuito, né? Like não custa nada, mas ajuda muito o canal. E também retornar depois e deixar o seu comentário, sua impressão sobre os capítulos que nós lemos e fomentar até mesmo um debate, né, ou dúvidas que possam surgir a respeito dos textos bíblicos, certo? Outra coisa que você pode fazer, e aí, né, além de curtir e comentar, caso, né, você tenha a possibilidade, considerem se tornar aí um membro do canal. Certo? Vamos já para o nosso texto bíblico. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está aí o plano. Capítulos 13, 14 e 15. O som e a imagem. Está tudo bem aí? Quem diria eu acordando cedo no domingo? Sentado esperando. Bênção de Deus, né? E até, gente, eu poderia depois, hoje eu não vou conseguir, mas a partir de amanhã eu começo às 6 horas, tá? Por quê? De segunda a sexta será às 6, porque a gente tem se estendido aqui e o Café com Palavra tem começado muito tarde e eu também tenho ido muito tarde para o escritório, e aí para não ter problema, né, atrapalhar as atividades, eu vou começar meia horinha mais cedo, tá? Alguém pode dizer, mas eu não posso. Tranquilo, tu pode chegar ao vivo, arrastar o cursor, né, no horário que tu chega, se nós estivermos ao vivo, e acompanhando, não tem problema, tá? Ou assistir depois também, não tem problema, tá? Mas se você chegar 6h30, por exemplo, como era o horário que nós estávamos antes, basta arrastar o cursorzinho aí para o início e fica bem tranquilo, você pode acompanhar ao vivo, né? Como se estivesse ao vivo ali no seu horário, tá? Acompanhe no seu horário, não tem problema nenhum. Bora pro texto? Capítulo 13, a consagração dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito. Todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. A festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia, vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito.
e será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. A separação dos primogênitos. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado esta terra, vocês deverão separar para o Senhor todo primeiro filho homem que nascer e todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo primeiro filhote macho. Mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. A travessia do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército,
e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo.
Capítulo 15. O Cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto pelo meio do mar. O Cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas.
belo texto, né? Deixa eu fazer alguma coisa aqui, compartilhar. Só um pouquinho. Um minuto só. Não consegui fazer o que eu queria fazer aqui. Eu queria colocar os comentários aqui, pelo menos, né, dos membros do canal aí depois, ou de todos vocês se der tempo. Certo? Agora vamos para os comentários desses 3 capítulos. E aqui a gente tem bastante conteúdo interessante para nós analisarmos aqui a respeito desses 3 capítulos, né? Então, primeiro, é interessante que o texto começa com a consagração dos primogênitos. Esta consagração vai ser mais detalhada abaixo, né? O Senhor vai dizer: consagre-me todo o primogênito. Este era um rito mediante até o reconhecimento contínuo da parte de todos os primogênitos dos homens e dos animais em Israel. Notem que o Senhor vai dizer depois que os primogênitos dos animais, eles são realmente consagrados ao Senhor, ofertados ao Senhor, sacrificados ao Senhor como holocausto. Os filhos primogênitos, os homens, tá? Os homens, quando o Senhor diz é meu, a ideia dos homens era de que os filhos primogênitos eram separados, santificados para prestarem um serviço especial, tá? Então, esse consagrado que vai aparecer aqui os homens eram santificados, ok? Ficou santificados. Essa era a ideia da dedicação, da consagração dos primogênitos. Agora, em relação aos animais, eles eram oferecidos como holocaustos, mas tinha um tipo de animal que era o filho da jumenta, porque esse animal poderia ser usado no trabalho, né? E esse poderia ser resgatado por um cordeiro. Isso a gente vai ver mais à frente, tá? Porque o Senhor Moisés retorna na escrita depois da festa dos pães sem fermento, que aparece a partir do verso de número 3. Então Moisés diz ao povo o seguinte, olha só: lembrem-se deste dia, o dia que vocês saíram da casa de servidão, portanto não comam pão com fermento. Tá? O verso de número 3 vai dizer que isto é um memorial. Nós falamos no capítulo 12 sobre o pão sem fermento, porque aparece lá também no momento que eles estão, se vocês lembrarem aqui, né? Tem a instrução da Páscoa e a instrução da festa do pão asmo, certo? Então, lembram que a Páscoa começava no mês de Abibe, aqui o primeiro mês, tá? Mês de Abibe. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. O mês de Abibe, tá? Este era o nome pré-exílico do primeiro mês do calendário dos israelitas, tá? Nissan era o nome primitivo desse mês. Então, esse mês aqui, Abibe, ele passou a ser o primeiro mês, que para nós cai entre março e abril, tá? Março e abril é o mês de Abibe. Então, lembram que 10º dia separa o cordeiro, 14º dia come o cordeiro, do 14º dia até o 21º dia se comemora a festa dos pães asmos, que virou uma festa só. Páscoa e pães asmos, ou pães sem fermento, como está o título aqui da NAA,
é a mesma festa, tá? Então, Abib, né, a palavra hebraica é Abib, com B mudo, transliterado, significa grão verde ou verdejante, tá? Grão verde ou verdejante. O Senhor repete, relembra, né, que o Senhor vai colocar eles na terra dos... Nós já vimos esse texto, né? Olha só. Dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Notem que o Senhor está relembrando os israelitas a respeito da promessa que havia sido feita a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus pais ali, porque ali estavam as 12 tribos de Israel, tá? E relembra a festa do pão sem fermento, que foi orientada no capítulo de número 12. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Eles não poderiam ter nem dentro do acampamento o fermento, tá? Estava proibido pelo Senhor, tá? Justamente com a ideia de, ao comer pão com fermento, né, eles estariam aí, de certa forma, lembrando, ou melhor, comendo pão sem fermento. Desculpa, comendo pão sem fermento, eles estariam aí, de certa forma, lembrando das agruras que passaram dentro da terra dos egípcios, tá? E aí, o Senhor vai dizer, a partir do verso 8, que isto era um memorial, tá? Memorial. Notem que dentro do texto bíblico, né, quem já estuda comigo há mais tempo sabe disso, a gente vai ver com muita frequência dentro do texto bíblico, dentro da estrutura literária do texto bíblico, que há memoriais, né? Nós vamos ver Josué fazendo memorial, nós vimos Jacó fazendo memorial, nós vamos ver muitos memoriais. Então, o memorial para trazer a lembrança, né? Jeremias vai dizer, trago a lembrança aquilo que me traz esperança, ou seja, trazer a lembrança é o memorial. Então, um memorial não era só um rito, né? A Páscoa não é um rito, comer o pão sem fermento não é apenas um rito, né, como uma tradição, não. É trazer a lembrança, o sentido original daquilo que aconteceu, tá? E o verso de número 9, ele vai dizer o seguinte, né? Além de ser memorial, ele diz, será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os olhos entre os seus olhos, tá? Para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Então, olha só. Eles eram testemunhas das pragas, testemunhas oculares. Eles viram as pragas miraculosas que o Senhor operou no Egito, né? Então, a festa original da Páscoa e dos pães asmos e a dedicação dos primogênitos, tá? Essas 3 festas estão sintetizadas em uma só, tá? Páscoa, festa dos pães asmos e dedicação, separação dos primogênitos, tá? Então, eles viram. O texto mostra o seguinte, eles enxergaram, tá? Depois, esse texto aqui, Êxodo mais à frente, 13... aqui, ó, 13:16, que vai ser algo muito semelhante, ó, que o Senhor repete, e isto será como um sinal nas mãos e por frontais. Esse texto é que vai dar origem aos filactérios na comunidade judaica. Filactério é aquela caixinha que o judeu usa, né, sobre as suas testas, né, isso como memorial, descendo com uma tira de couro, tá, até a mão. E os filactérios possuem trechos dos mandamentos, trechos dessas passagens que o Senhor os livrou, justamente
com a ideia de que não podiam ser esquecidos. Então, entre sua fronte, entre os seus olhos, na sua fronte, né? Não entre a sua fronte, na sua fronte ou entre os olhos, tá? O texto vai dizer aqui, ó, entre os seus olhos e na sua mão. Por quê? Porque o filactério, então, para o judeu, vai dizer que a palavra de Deus, os preceitos da palavra de Deus, coordenam a sua mente, ele não esquece da palavra, e o filactério, ao descer e se enrolar pelo braço e chegar até a mão, é que as suas ações serão coordenadas e feitas pela palavra de Deus. Ou seja, o judeu cresce, né? Cresce entendendo isso. Tá? Muito mais do que a religião. O judaísmo é muito mais do que a religião. Né? Faz parte da vida desse povo, certo? Então, isso é a fim de externar, né? Claro que pode acontecer, e o próprio Jesus vai dizer, citando o profeta depois, esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está distante. Por causa da questão religiosa e patriótica, muitas vezes eles se exibiam com sinais de religiosidade. O próprio Jesus vai dizer, lembram? Olha, vocês aumentam as franjas das suas roupas, que eram os seus talites, né? Toda a sua vestimenta, para mostrar que vocês são mais santos, para mostrar que vocês são religiosos, mas vocês são apenas religiosos mesmo, porque o coração de vocês continua longe de Deus. O texto vai dizer que eles deveriam guardar essa aliança, e aqui está a ordem, ó. As 3 festas são perpetuadas e determinadas para que elas fossem observadas anualmente. Tá? Anualmente essas festas deveriam ser observadas. Aí sim, aí repete-se o início dos versículos que nós vimos. Ó. Voltando aqui um pouquinho, nós voltamos, ó, versículo 1 e 2. Agora, a partir do versículo 11, nós temos então novamente, agora com um detalhamento. Lá no início do capítulo, Moisés escreve, olha, nós vamos consagrar os primogênitos ao Senhor. Agora, no versículo 11, isso é uma característica da estrutura literária do Pentateuco, tá? Desde o início, eu falo para vocês, né? Desde o início, quando a gente viu lá o Senhor trabalhando 6 dias, descansando no 7º, Moisés retorna e de forma pormenorizada, depois de falar toda a criação e o Senhor descansar no 7º dia, ele retorna e começa a detalhar o 6º dia. Então, isso é uma característica comum dentro da estrutura literária dos textos do Pentateuco, da Torá. Tá? Escrever e depois retornar e detalhar com mais riqueza algumas questões que foram ditas anteriormente. Então agora, a partir do verso 11 até o verso de número 16, há um detalhamento desta dedicação aos primogênitos, dos primogênitos, melhor dizendo. Então, o Senhor estabeleceu isso dentro desta comemoração e deste memorial para que os judeus relembrassem, tá? Relembrassem aí daquilo que o Senhor fez por eles, tá? Então, a palavra primogênito aqui, transliterada, é Pitrá, tá? Pitrá, ou Peter, que significa procedente, primeiro, primícia, tá? Aquilo que vem primeiro. Ok? Pitrá. Então o Senhor está ordenando, olha, já tinha dito lá no início do capítulo, todo filho e todo filhote macho serão do Senhor. Todo primeiro filho do homem e todo primogênito dos animais serão do Senhor, tá? Porém, o texto vai dizer, porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatarem. Se não resgatarem, o que vai acontecer? Ele deverá ser ofertado. Mas vocês resgatarão todo primogênito
do homem entre os seus filhos. Qual é a ideia aqui, tá? Então, o primogênito da jumenta é até porque os cavalos só vieram a ser domesticados pelos israelitas muito mais tarde. Então, e o jumento era um número muito mais, era um número maior, assim, mais comum de existir em Israel e existir em grandes números, né? Era um animal mais usado para transporte, para o labor. E também tinha uma questão, era considerado um animal imundo, tá? Então o jumento tinha que ser remido, ou seja, o que significa que não se podia ser usado nos sacrifícios, tá? A ideia do jumento e a ideia do desnucado aqui, que é um pouco diferente do holocausto, tá? É que é o seguinte, por eles entenderem que o jumento era imundo, tinha que ter um resgate. Olha, vocês podem resgatar porque vocês usam ele para trabalhar. Se vocês resgatarem, sacrifiquem um cordeiro, tá? Agora, já como se vocês não tiverem um cordeiro, vocês desnuquem ele, matem ele, né? Não se sabe muito bem o que era feito com o restante desse animal. Ou seja, os jumentos primogênitos que não fossem resgatados tinham o pescoço quebrado, tá? Então, visto que era um animal imundo e não remido. Já os filhos dos homens, tá? Os primogênitos humanos, eles eram de fato, olha só, tem um texto em Levítico 20, verso de número 3, que vai dizer o seguinte, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque. Ou seja, havia naquela época o sacrifício humano, certo? Havia entre os povos gentílicos sacrifício humano. Assim também, às vezes, acontecia entre o povo de Israel. A lei mosaica veio a proibir isso. Ela proíbe isso, tá? Então, a ideia dos primogênitos de Israel, consagrados, era como, primeiro já como um sinal, dizendo o seguinte, olha, vocês não vão consagrar a nenhum Deus, né? Ou se há entre vocês ainda alguém idólatra, ou se há entre vocês alguém que queira acompanhar as práticas pagãs, não, os primogênitos são meus. E como é que se dava essa redenção dos primogênitos humanos? Em primeiro lugar, por meio da morte dos primogênitos egípcios, os quais pagaram o preço de sua desobediência, tá? Em segundo lugar, por meio da substituição, tá? Ou seja, pessoa por pessoa. Os primogênitos de Israel foram substituídos pela tribo de Levi, que depois assumem o lugar daqueles na adoração do serviço de Deus. Porque nós vimos lá na frente que homens consagrados eram santificados para esse processo de adoração a Deus. E em terceiro lugar, visto que havia mais filhos primogênitos em Israel do que membros da tribo de Levi, os restantes foram remidos aí, né? Alguns por dinheiro, provavelmente, conta alguns eruditos, ou talvez até sacrificando outros animais. Ok? O texto vem adiante dizendo que o Senhor, quando os filhos perguntarem, o Senhor manda os israelitas dizerem, olha, para que significa esse memorial? Então o Senhor já está dando uma ordem para os israelitas, dizendo o seguinte, olha, quando o filho de vocês questionarem para que serve esse memorial, para que consagrar o primogênito, para que comer pão asmo, para que assar o cordeiro na Páscoa, é porque o Senhor, e aqui se repete o texto de Êxodo, né? No capítulo de número 12 que a gente viu. O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Tá? Então isso aqui, justamente... e aí diz, olha,
Qual é a resposta em relação à consagração dos primogênitos? Está aqui no versículo de número 15. Olha só. Pois o Senhor endureceu o coração de Faraó, matou os primogênitos de Faraó, tá? Desde o primogênito dos homens até os animais. Por isso, sacrificamos, e aqui está o porquê, né? Dessa dedicação dos primogênitos. Sacrificamos todo o primeiro filhote macho, mas o primogênito dos nossos filhos nós resgatamos. Então, esse sacrifício era justamente para relembrar os egípcios de que Deus tinha tirado eles lá da escravidão. Verso 17, a partir de agora, Deus guia o povo pelo caminho, tá? Do 17 até o 22, é isso aí, né? 17 até o 22, Deus guia o povo pelo caminho. Aqui importante, o Senhor faz eles andarem por um outro caminho, não pelo caminho dos filisteus. Isso aqui é muito importante porque eles estavam era um povo muito numeroso, em primeiro lugar, tá? Essa rota dos filisteus era aqui a rota mais comum, tá? Era uma rota que passava por algumas cidades ali até chegar, e era o caminho mais curto, tá? Era o caminho mais curto para se chegar até a Terra Prometida. Deixa eu ver aqui, um minutinho. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Voltando aqui para o mapa, tá? Qual é a rota dos filisteus? A rota dos filisteus é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Eles estavam Sucote, né? Piairote, Sucote. A rota dos filisteus é essa. Deixa eu só fazer diferente aqui. Esta é a rota dos filisteus. Ok? Essa área verdinha. Então, era o caminho mais curto. Canaã está aqui, ó. Canaã está aqui. Então, o Senhor faz com que eles andem, né? Eles sigam uma outra rota, né? O versículo 18 vai dizer que Deus faz o povo rodear, ou seja, eles fazem justamente esse trajeto aqui, ó. Provavelmente esse trajeto. Existe, devem pelo deserto, e aqui eles ficam daí, né, por tempo perambulando pelo deserto ali. Olha só. Primeira coisa importante, essa rota seguida passava pelo Mar Vermelho, tá? Forçando Israel a fazer uma travessia perigosa diante do mar. O Mar Vermelho, tá? Mar é conhecido como Mar de Juncos. Há quem diga que aqui está, vermelho, Mar Vermelho. Tá? Mar Vermelho significa o vermelho é juncos, tá? Mar de Juncos. E aí, alguém pode perguntar, por que Mar de Juncos e não Mar Vermelho? A Septuaginta, lembram? A Septuaginta, aqui, ó. Septuaginta, LXX. Septuaginta, tradução do hebraico para o grego. A Septuaginta pega esse texto e traduz Mar de Juncos por Mar Vermelho. A Vulgata Latina, aquela tradução de Jerônimo, feita no quarto século depois de Cristo, também vai traduzir, porque Jerônimo traduz do hebraico diretamente, ele não usa a Septuaginta, ele também vai traduzir por Mar Vermelho. Então, algumas coisas importantes, por que eles traduziram como Mar Vermelho? No hebraico, o termo usado significa junco de papiro, tá? E aí, o Mar Vermelho, que pega o Golfo de Suez, hoje Golfo de Suez, né? O Mar Vermelho aqui, Golfo de Suez é esse aqui, ó. Tá? O Mar Vermelho tem dois braços, né?
Esses dois braços aqui, tá? O Mar Vermelho é maior, depois eu mostro para vocês aqui. O Golfo de Suez não tem juncos, tá? A área onde Israel se acampou provavelmente era uma área pantanosa, tá? E aí a ideia talvez porque essa ideia de juncos ou de Mar Vermelho em algum momento, em alguma localidade, Moisés deve ter encontrado algum junco ou utilizado de papiros, alguma coisa assim. Alguns eruditos especulam que o Mar Vermelho se dividia e até, na verdade, até o delta do Nilo, né? E aí sim ele tinha lá um corpo de água que se formava juncos e por isso ele recebeu esse nome, tá? Mas isso é interessante que há uma, digamos assim, uma diferenciação entre Mar Vermelho e Mar de Juncos e hoje ele é chamado de Mar Vermelho porque ganhou esse nome, né? O texto vai dizer que Moisés leva os ossos de José, né? Há quem diga e questione como José sabia, ou melhor, como Moisés sabia que os ossos estavam naquele determinado lugar, né? Claro, Moisés não nos tira essa curiosidade. O fato é que este é um evento também significativo e simbólico, tá? Até porque havia entre o povo ali que se estabeleceu na terra do Egito a ideia de que os ossos deveriam ser levados, né? Um dos 12 filhos de Jacó, que estava ali, que eram seus pais, deveriam ser levados. Esses ossos vão ser sepultados em Siquém, no sepulcro que Abraão tinha comprado por uma soma de dinheiros, lembram, né? Caverna de Macpela, tá? Ok? Adiante, então o texto vai dizer: o Senhor fez o povo rodear pelo caminho do deserto, os filhos de Israel saíram organizados, tá? E o texto aqui também vai falar o seguinte: os israelitas partiram de Sucote e acamparam à entrada do deserto. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ajustar aqui. Aqui está Sucote, tá? Eles vão vir para Pi-Airote, ok? Então eles acamparam entre esse trecho aqui no início do canal de Suez, ou do Golfo de Suez, né? Hoje é canal de Suez, lá no Egito, né? Um canal famosíssimo, muito utilizado aí para a navegação e muito importante para o comércio egípcio hoje, né? Não só o egípcio, mas de todo o Oriente Médio, tá? Outro fato maravilhoso desse texto é o Senhor ia adiante deles, tá? E Senhor aqui, gente, de novo, né? Que palavra é essa que Moisés usa para identificar Senhor? A palavra que Moisés utiliza para identificar Senhor aqui é a mesma que a gente viu, né, em vários lugares aonde nós vamos ver Yahvé ou Jeová, tá? Jeová, ou melhor, transliterado Ievá, ou Yahvé, tá? Então o Senhor está indo na frente deles, o Senhor está indo na frente deles, uma teofania, né? Numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, uma coluna de fogo também para iluminar. Muito importante. O deserto
durante o dia, faz um calor causticante, tá? Então, essa coluna de nuvem não era somente uma nuvem específica, tá? Era a proteção de Deus, era Deus não só guiando os seus filhos ao caminho, mas era também a proteção de Deus durante um calor. Até porque, olha só, tem um texto em Números 9, versículo 21. Olha o que diz lá. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, nós partíamos. Tá? Então, fica claro que essa nuvem ela também servia como uma espécie de proteção. E à noite a temperatura do deserto cai drasticamente. E a nuvem, à noite, era de fogo. Há quem diga que essa nuvem tinha, então, duas funções. Além de iluminá-los, a nuvem também ela aquecia e protegia. O texto vai dizer que a nuvem nunca se apartou. Tá? Isso aqui mostra a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus. Nós vamos ver, e nós vimos no texto que nós lemos, que esse povo mal tinha saído do Egito e já estava murmurando. Os capítulos que nós vamos ver aqui, há uma murmuração por olhar o Mar Vermelho, há uma murmuração por falta de água. Então, trechos assim em relação de dias, o povo já havia reclamado, dizendo que Moisés tinha trazido eles para morrer, etc. e tal. Então, mesmo esse povo, sendo esse povo, né, murmurador, que todos nós sabemos, e nós vamos ver com detalhes em Êxodo, em Números também, o Senhor mantém a sua fidelidade. O Senhor é fiel a esse povo. Capítulo 14, chegamos aqui, onde os detalhes começam da travessia ficar mais interessantes. Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. E aí a gente tem agora uma precisão maior, tá? Volta Pi-Hahirote, tá? Então, provavelmente esse povo agora, nesse momento, está provavelmente acampado aqui. Provavelmente, porque há 4 teorias em relação quanto à travessia do Mar Vermelho. Perdão. E eu quero apresentar para vocês. A ideia, e eles retornam, né, para fazer o acampamento, o Senhor está dizendo, olha, o que o faraó vai pensar? Esse povo está desorientado. Tá? Então, diante do mar, nós vamos pegá-los. E o Senhor diz, para quê? Algo que se repete muito nesses textos de Êxodo, né? Textos iniciais, aí, os primeiros 15 capítulos. Para que eles saibam que eu sou Yahvé. Faraó não tinha dúvida? Faraó não disse que não conhecia? Então ele vai conhecer. Tá? Então, se ele não estava satisfeito em conhecer com as 10 pragas, agora ele vai conhecer de uma forma muito mais terrível. Então, e notem que eles retornam, né? Quando foi anunciado, eles queriam ter os servos de volta. O próprio faraó vai dizer, né? Versículo 5, ele diz, eles tentam reconquistar. Né? Versículo 5, ele diz, como assim? Expulsamos os israelitas, perdemos a nossa mão de obra, vamos fazer eles voltar. Então, aquele arrependimento de Faraó, quando ele pede, quando seu filho primogênito morre, ele pede para que orem por ele, era falso. Ele estava apenas interessado em tirar aquele terror diante dele, né?
Então, ele não estava arrependido. Tanto é que o grande motivo para a perseguição contra Israel era os 600 mil trabalhadores escravos que eles tinham perdido. Imaginem uma economia, mesmo que rudimentar, mesmo que primitiva, perder 600 mil trabalhadores. Pensem nisso. Quem eles colocariam no lugar dos israelitas? Então o faraó estava simplesmente buscando atender os seus interesses econômicos. Tá? E a Bíblia vai dizer que eles se prepararam com todo tipo de carros de guerra, seus cavaleiros, e eles alcançam perto de Pi-Hairote. Tá? Então, voltando para o mapa aqui, ó, Pi-Hairote está aqui. Olha só. Terra de Gozen é aqui. Os israelitas fizeram esse trajeto aqui. Tá? Ramsés, que é a capital hoje, ou que é Cairo, né? Tanis, capital. Desculpa, aqui não é capital é Mênfis. Perdão. Capital do Egito hoje, Cairo, está mais próximo aqui. Mas Ramsés, Tanis, os egípcios saem e encontram os israelitas acampados por aqui. Tá? É isso que o texto agora está nos revelando. Olha, eles foram encontrados perto de Pi-Hairote. Tá? Versículo de número 9. Esse Pi-Hairote, tá? Que é uma cidade egípcia, tá? Pi-Hairote significa um lugar onde cresce, tá? E aí alguns até entendem que esse realmente tenha sido o último lugar antes da travessia, tá? Então, Pi-Hairote, lugar que cresce, lugar onde cresce. E aí alguém pode até achar que era o lugar onde poderia crescer juncos, tá? Lugar onde cresce. Pi-Hairote. E aí, olha só. Aqui vem a primeira murmuração. Moisés, não tinha sepulcro, por não haver sepulcro. Nós não te falamos para que tu nos deixasse em paz. Olha só. Eles estavam livres, mas murmuraram. O mar estava à frente, o exército rapidamente por trás. Tá? Então essa é a primeira murmuração. E aí não havia sepulcro suficiente. Por quê? Os israelitas que morriam, né? Os israelitas que morriam, lembrando que eles eram escravos, os egípcios eram embalsamados. Os israelitas que morriam, eles não tinham, o Egito não tinha sepulcro em número suficiente. E essa teria sido a razão pela qual, né, na cabeça desses israelitas, era isso. Olha, tu nos enganou, né, nós vamos todos morrer aqui, porque não tem sepulcro suficiente. Nós vamos morrer lá no Egito morríamos e éramos enterrados ou ainda, né, abandonados, porque não havia sepulcro. Então eles estavam aí, de certa forma, trazendo dúvida sobre aquilo que o Senhor havia falado para Moisés, e realmente relembram aquilo que eles falaram logo no início, quando Moisés apareceu e eles receberam o castigo de ter que ajuntar a palha. Nós não falamos para você, deixe-nos em paz e que a gente fique aqui servindo os egípcios? Então eles preferiram, né, permanecer, mesmo saindo do Egito, mesmo cheio de ouro, de prata, mesmo na caminhada, eles preferiam retornar para o Egito, para que
eles morressem lá. Lembrando que o Senhor já havia feito eles saírem do caminho dos filisteus para que eles não encontrassem o caminho dos filisteus, vissem saqueadores, mercenários, os povos em guerra e retornassem por medo daquela guerra. Até porque tinham crianças, mulheres, idosos, animais, eles não estavam prontos para uma batalha propriamente dita. E aí Moisés diz, olha, fiquem calmos porque hoje vocês verão o livramento do Senhor. E aí no verso 15 nós vamos ver a passagem pelo mar. Tá? A passagem pelo mar é bem interessante porque há algumas teorias em relação à passagem pelo mar. Tá? Olha aqui. Esta é uma imagem de hoje. Tá? Uma imagem de hoje do Google Earth. Ok? Aqui está o Mar Vermelho. E nós temos os dois braços do Mar Vermelho. Tá? Piairote está por aqui, provavelmente. Ó. Piairote está por aqui. Ou nessa região mais ou menos aqui. Tá? Aqui está o Golfo de Suez, ou o Canal de Suez. Ó. Canal de Suez. E aqui está o Monte Sinai. Tá? Por aqui está o Sinai. Olha só. Há 4 teorias sobre a travessia. Primeiro, há uma teoria sobre a travessia que ela se daria num lugar de nascimento. O delta do Nilo está aqui. Ó. Deixa eu fazer o delta do Nilo aqui. Ó. O delta do Nilo. Opa, tem que ser com outra cor. O delta do Nilo está aqui. Ó. Tá? Delta do Nilo. E o rio Nilo vai descer por aqui. Esse é o delta do Nilo. Há uma teoria de que eles passaram pelo delta do Mar Vermelho, ou pela nascente do Mar Vermelho, num lugar mais baixo. Estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu mudo a cor aqui. Aqui. Aqui, tá? Que seria um lugar pantanoso, eles teriam atravessado por ali. Há um entendimento que eles passaram mais acima, no início do Canal de Suez. Tá. No início do Canal de Suez. Opa. Há uma outra teoria que é na frente de Piairote. E há uma outra teoria que é diante de um mar no segundo braço do Mar Vermelho, em uma praiazinha que tem ali, que seria um grande caminho que eles teriam contornado e dado diante desta praia, tá? Ok? Voltando aí para o texto. Então, a passagem do Mar Vermelho, a passagem pelo meio do mar. Um texto muito interessante é o que Moisés vai dizer, o Senhor vai dizer para Moisés: por que tu está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, andem, caminhem, né? Façam alguma coisa. Eles estavam clamando, mas deveriam entrar em ação. Às vezes, há momentos, né? Esse aqui é um texto maravilhoso, porque há momentos em que a alternativa não é orar, é agir. A alternativa é agir. Esse é um grande exemplo. E aí agora o Senhor faz com que eles marchem para atravessar o Mar de Juncos, o Mar Vermelho, né? E é interessante que é um mar que se abre. O texto vai dizer, pouco importa qual foi o local ali, né? Há teorias para os quatro pontos que eu marquei ali, mas o fato é que o texto bíblico vai dizer o quê? Que eles passariam em meio do mar em seco. E eles passaram em meio do mar em seco. Tá? Para quê? Para que o Senhor fosse glorificado em Faraó e nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Ou seja, glorificado no sentido
o seu nome se tornaria bem conhecido. E mais uma vez o panteão egípcio, né, cairia em descrédito. Tá? Essa é a ideia. Mais uma vez o panteão. Então esse ser glorificado tem esse entendimento. E aí o texto vai dizer, olha só, o anjo do Senhor, verso 19. O que é o anjo do Senhor? É uma teofania, ou uma cristofania, certo? Então, não era simplesmente um milagre, era a Trindade em ação. Né? Eles estavam em trabalho para o seu povo. Tá? E aí o texto vai dizer que, bem interessante isso, porque o anjo do Senhor que ia adiante se retirou para a parte de trás e também a coluna, porque o próprio Senhor estava na coluna. Lembram? No texto diz. E aí Senhor e anjo, Trindade, né? Elohim é a ação da Trindade propriamente dita. Então, o Senhor estava na coluna, a coluna vem para o fim, tá? Para o final, e agora o texto vai dizer que esta nuvem, esta coluna, era uma escuridão para os egípcios. Olha só, era uma escuridão para os egípcios. Mas para o povo, né, de Israel, era iluminação, iluminava, enquanto que, mais uma vez, os egípcios estavam diante de uma escuridão, como a praga das trevas, né? Densas trevas lá, densa escuridão. Agora nós temos aqui, mais uma vez, eles em escuridão e o povo de Deus sendo iluminado. E aí o texto diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste, vento oriental, lembram disso, a gente já viu, vento oriental, fez com que o mar se retirasse, tornando terra seca. Então os filhos... tem uma teoria em relação àquela questão de que eles tenham passado, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, deixa eu ajustar aqui agora. Que é isso mesmo que a Marinês está dizendo aqui. Não aparece todo o comentário. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui a altura. Deixa eu ver. Largura 1500. Altura 1000. Vamos ver. Vamos ver se eu melhoro o comentário aqui. Aí, melhorei. Aí sim. Digamos que eles tenham passado na parte mais rasa, Deus continua sendo glorificado, exatamente. Né? Deus continua sendo glorificado. Deixa eu ajustar melhor aqui, gente. Aí, ó. Deus continua sendo glorificado, pois afogou carros, cavalos e cavaleiros em poucos centímetros de água. Então, o fato é que foi, mais uma vez, um sinal da parte de Deus. O texto vai dizer, os filhos de Israel entraram por seco, e aí muralha, né? Então provavelmente isso reforça, embora haja aquelas 4 teorias, tá? As mais aceitas são a mais aceita são essas duas aqui, mas aqui, deixa eu melhorar, aqui e aqui, tá? Essas são o entendimento aí por parte de todos os eruditos, que realmente eles atravessaram um mar profundo, um mar que tinha muita água, porque o texto vai dizer que havia muralhas. Né? E o texto também vai dizer que na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e os próprios egípcios, de certa forma, começam a ficar apavorados, porque o Senhor mesmo vai fazer com que eles enfrentem grandes problemas, emperrando suas rodas,
tendo dificuldades em continuar o trajeto, né? Verso de número 25, com a ideia de que, olha, os carros de combates estavam sendo atolados. Até porque, provavelmente, se você já foi no mar, você sabe, né, que mesmo se a água do mar não está ali, se você começar a aprofundar a areia do mar, o que vai acontecer? Sai água de baixo, né? Então imaginem rodas, cavalos e carros passando aos montões, 600. Isso, né, de certa forma, o Senhor fez com que a lama subitamente atolasse os carros, e aí os egípcios viram que Yahvé estava de novo contra eles, lutando ao lado de Israel. Então eles perceberam que a causa estava perdida. Tá? O Targum, né, o Targum de Jonathan, diz que as pedras, né, as pedras que existiam dentro do mar, de certa forma, acabaram atingindo as rodas, despedaçando essas rodas. Certo? Aí os egípcios morrem, né? Ainda no capítulo de número 14, os egípcios morrem no mar. Tá? Então, o texto vai dizer que o Senhor ordena a Moisés a estender a mão sobre o mar, ele estende a mão e as águas voltaram, se fecharam, cobriram o mar, cobriram os egípcios. E o texto diz que nenhum, ao menos, escapou com vida. Nenhum egípcio escapou com vida. Já os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto. Ou seja, não havia, né, ninguém aí com os pés molhados nessa caminhada. Então Israel viu. O versículo 30 vai dizer que Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. É bem provável que o mar foi devolvendo, lançando ali mortos, carruagens, né, flutuando sobre as águas e lançando sobre a praia. Esse era um grande testemunho. Imagina, alguém ao qual eles estavam temendo até pouco tempo e murmurando um tempinho atrás, agora estavam ali eliminados. Eliminados. Joséfo, o historiador, ele ajunta que os israelitas se armaram com instrumentos de guerra que os egípcios tinham trazido. Tá? Então Flávio Joséfo vai dizer que nesta praia do mar aqui, muitas armas, muitas espadas dos egípcios vieram parar ali, e eles aproveitaram, até porque não tinham nenhuma ferramenta de guerra, e aproveitaram para ter, né? Capítulo 15 vem o chamado hino da vitória, o cântico de Moisés. E uma coisa muito interessante nesse cântico de Moisés, é um cântico de redenção, né? Nós vamos ver que há um texto que é citado lá em Apocalipse 15. Quer ver? Olha só. Apocalipse, verso 15, acho que é o verso 3. Apocalipse 15, do verso 1 até o verso de número 3. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés. Entoavam o cântico de Moisés. Então, o cântico de Moisés, que vai do verso 1 até o verso de número 19, né? É um texto simplesmente maravilhoso. Este é o meu Deus, ele me foi por salvação, eu o louvarei, né? Um texto de adoração, um texto realmente que vai
mostrar o que Deus acabou fazendo por esse povo, né? De certa forma, e o texto diz que é o cântico de Moisés, ou seja, imaginem aquele homem com seus 80 anos já avançados, viu tudo o que ele percebeu, tudo o que aconteceu, e agora ele descreve esse grande poema, essa grande canção, esse grande cântico de milagre, de livramento que o Senhor tinha dado. E o capítulo vai se encerrar, capítulo 15, depois desse cântico. O que é interessante é que Miriam, e o versículo 19 aqui, que é o final do Cântico de Moisés, ele vai introduzir para o Cântico de Miriam, que é muito parecido com o que Moisés narra no final do seu cântico, né? É como que se Miriam tivesse sintetizando, né? O povo não ia decorar e cantar toda essa grande canção que Moisés faz aqui, que é enorme, né? Mas um texto magnífico. Então ela sintetiza, né? É a primeira vez que aparece a palavra profetiza no texto bíblico, tá? Então é a primeira aparição de profetiza, a primeira ocorrência de profetiza no texto bíblico. É interessante, tem igrejas que hoje utilizam, né? Então, profeta, por exemplo, determinar uma mulher como profeta, o termo correto é profetiza, né? Profetiza é o feminino de profeta. E aqui, profetiza, a palavra é... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo na tela aí. Vai aparecer, né? A palavra para profetiza é... Lembra que nós estamos fazendo uma transliteração do hebraico, tá? Então, profetiza aqui é dotada talvez com o dom de música, né? Dom de falar, né? Então essa ideia do termo profetiza nesse momento do texto bíblico aqui, tá? Era o dom de falar, o dom de até de entoar poemas, né? E ela sintetiza esta vitória no verso de número 21. O texto vai dizer que ela pega tamborim, né, um instrumento, tá? Um instrumento de percussão, tamborim. Eles já faziam aí com pele de animais, tá? E com danças. Tá? É interessante porque o povo de Israel é um povo de música, é um povo de danças, né? Nos cultos religiosos de Israel, a dança aparece como um dos elementos não obrigatórios, pois sempre se trata de uma manifestação espontânea, tá? Então, a dança no culto israelita era uma manifestação espontânea. E o tamborim, né, é a ideia de... que depois Salmos vai aparecer com muita frequência, né? Instrumentos, para louvar o Senhor com instrumentos. Certo? E aí fechamos o capítulo de número 15 com as águas amargas que se tornam doce. E aí o texto vai dizer... Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu só ajustar. O texto vai dizer que Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Vamos voltar lá para o nosso mapa? Vamos enxergar onde é que está isso? Ó. Então, se a travessia... Deixa eu apagar o caminho dos filisteus aqui. Ó. Se a travessia foi por aqui ou por aqui, eles entram no deserto de Sur. Deserto de Sur é isso aqui, tá? E aí eles descem pelo deserto de... Claro, aqui a gente não enxerga muito a divisa, né? Mas eles chegam até Mara, essa região aqui. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui. Ó. Então, provavelmente, né, nós estamos aqui diante
das duas possibilidades da travessia, né? Então, pelo que o texto bíblico está narrando, é muito mais coerente entender que a travessia se deu no Golfo de Suez, que é o primeiro braço do Mar Vermelho, tá? Primeiro braço do Mar Vermelho. Notem que, como eu disse, né? O Mar Vermelho forma dois braços, tá? Ok? Vamos voltar para o texto. Estamos quase finalizando hoje. Onde é que está aqui? Eles caminharam por 3 dias, chegam ao deserto, né? Caminharam por 3 dias no deserto e chegam. Na verdade, o texto aqui diz Mara, tá? Mas algumas traduções até vão colocar como Mari, tá? A palavra hebraica transliterada é Mara, com H no final, fonte de água amarga, tá? Noemi vai depois, se vocês lembrarem do texto de Ruth, né? Lembram que elas dizem, olha, meu nome é Mara, porque eu me tornei amarga. Lembram disso? Ela vai dizer, meu nome é Mara, porque eu me tornei amarga. Tá? Essa água amarga aqui, né, eles encontraram, primeiro o texto vai dizer que eles caminharam 3 dias, não acharam água, tá? Então, já começa mais uma vez uma nova reclamação, tá? Ó, o que vamos beber? Mais uma vez, murmurando, tá? Essa água amarga, né? Eu não sei se você lembra, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, no início dos anos 90, era muito comum você ir para o litoral gaúcho, por exemplo, e encontrar a chamada água salobra, né? Ela era amarga, ela era uma água que não era uma água boa de beber, né? Então o que acontecia, né? Muito comum essa água ser encontrada em regiões com areia. No deserto onde esse povo está, os israelitas encontraram esta água que era imprópria para consumo humano, né? Muito comum também na região desértica. Então era um extremo amargor do gosto da água, do sul, das fontes ali do sul do deserto, né? Sul do deserto de Sur, tá? Dizendo, olha, a água ela é amarga, não tem como nós bebermos. Então o povo reclama, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um pedaço de madeira. Tá? Olha só, o Senhor mostra um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira, no versículo 25, alguns dizem que era uma espécie de um fruto, ou até mesmo de uma árvore que tinha, né, muito parecida com a cássia, uma árvore que ela expelia suas propriedades a ponto desta árvore de certamente modificar até mesmo o sabor, né, melhorar o sabor. O fato é que a árvore ou não, o Senhor, mais uma vez, os prova, o texto bíblico diz que ali o Senhor deu estatutos, ordenanças e os provou. Olha o que diz o versículo 25, provou. Ou seja, o Senhor testou, o Senhor os analisou. A palavra aqui é nakak, tá? Certo? Ok? E aí Deus, mais uma vez, fala, olha, se vocês ouvirem atentamente, e aqui começam os primeiros preceitos e estatutos. E Deus diz, olha, nenhuma enfermidade, tá? Porque eu sou o Deus que cura. Deus está se revelando para o povo, dizendo, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que estabelece, eu sou o Deus que darei saúde para vocês. Tá? E o verso 27 vai dizer então que eles chegaram a Elim.
tá? Elim, opa, aqui eu repeti o texto, tá? Porque ficou sem o versículo 27 lá embaixo. É o mesmo texto, só é que eu acabei dando print porque não encaixou o texto lá. Então, o versículo 27 vai dizer, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. Elim, no hebraico, significa árvores, tá? Árvores. Árvores. Tá? Então, é o nome da segunda parada onde Israel acampou no deserto quando vagueava pelo Sinai antes de adentrar a terra de Canaã. Então, onde paramos hoje, tá? Ó, vou fazer um trajetinho aqui e a gente vai vendo, ó, Sucote, atravessa, passa por Mara, chega em Elim. Então, vou usar esse mapa aqui nos próximos capítulos. Vamos acompanhando essa trajetória dos hebreus a caminho da terra prometida. Certo? Certo, pessoal? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, aqui tem um comentário legal, Daniel Zedi. Linda maneira como os judeus dançam, transmite uma alegria que não se explica e mesmo dançando demonstram reverência e adoração. Tá? Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de voltar ao texto e comentar, muito importante para o canal, muito importante para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas. Fechado? Finalizamos hoje o nosso 22º dia de plano de leitura. Continue, persevere, permaneça. Estamos aí, capítulo de número 15. Já avançamos uma boa parte. Segunda-feira a gente chega na metade do livro de Êxodo, né? Deixa eu conferir aqui, só para visualizar. Amanhã, capítulos 16. Segunda-feira a gente... Não, terça-feira. Terça-feira a gente chega na metade do... Ficaremos acampados... Ficaremos acampados nas fontes até amanhã. Amém, né? A gente possa estar acampado sempre nas fontes do Senhor. Aí. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo. Fiquem na paz. Curta o vídeo, deixa o seu like. Se torne um membro do canal. Deus abençoe. Tchau, tchau.